Olá, galera. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa chamada de MMC, chamada de mínimo múltiplo comum, né? Ou muitas vezes a gente, em algumas situações, usa menor múltiplo comum, né? O mínimo, menor, ok? Então é chamado mínimo múltiplo comum. O que é isso? Para que a gente possa entender o mínimo múltiplo comum, nós temos que primeiro lembrar dos múltiplos. Então, por exemplo, eu pego M2. M2 é o conjunto formado por todos os múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 2? São os números que eu consigo dividir por 2. Então, é o 2, é o 4, é o 6, é o 8. Aqui eu vou tirar o zero, porque o zero é múltiplo de todo mundo, então não tem sentido eu colocar. Como a gente quer sempre o mínimo, o menor, o zero está em todos, então a gente ignora ele por enquanto, porque ele não dá nenhuma relevância para a gente fazer o MMC, ok? Então é 2, 4, 6, 8, 10, ok? 12 e assim por diante. Agora, quais são os múltiplos, por exemplo, de 6? O 6, o 12, o 18, o 24. Aqui eu posso continuar. 12, 14, 16, 18 e assim vai. Ok? Agora, olhe direitinho dos dois múltiplos. Quando a gente usa a palavra múltiplo, são as multiplicidades, os números assim. Comum quer dizer que são os números iguais. Por exemplo, se você analisar aqui, ó, tem alguns números iguais? Temos, ó, o 6, o 12, o 18 e assim vai, ok? Então, esses são os múltiplos que a gente chama de múltiplos comuns, são os múltiplos iguais. Agora, o que significa mínimo, menor? Desses múltiplos comuns, eu quero menor. Quem é o menor? 6. Então, a gente fala aqui, o MMC do número 2 e do número 6 é 6. Por quê? Porque dos múltiplos de 2, dos múltiplos de 6, os múltiplos comuns entre 2 e 6, o menor é o 6. Ok? Essa é uma maneira de a gente ver. Agora, uma outra maneira de perceber isso é fazendo a fatoração, fazer o processo de fatorar. Menor múltiplo comum, então, de 2 e 6. Como que eu faço? Eu fatoro o 2 e o 6 de maneira comum. Eu vou fatorar os dois juntos, os dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho 2 aqui, tenho 6. Então, eu vou fatorar. E para fatorar, a gente precisa usar os números primos. 2, 3, 5, 7, ok? Os números primos. Então vamos lá, vamos usar isso daqui para descobrir o nosso MMC, para fazer a fatoração. Nós vamos fazer o processo aqui de fatoração. Nós vamos fatorar esses números juntos. A gente não vai fatorar o 2 ou fatorar o 6, não. A gente vai fatorar os dois. Vamos lá? Eu começo sempre pelo primeiro, número 2. 2. 2 dá para dividir por 2? Dá 1. 6 dividido por 2, 3. Aí o que aqui é diferente da fatoração é que não tem um número só, tem um 2. Aqui apareceu 1, aqui não apareceu. O que eu faço? Eu continuo até que todos os números que eu estou fatorando, embaixo no final dele apareça 1. Ok? Ele tem que ir fatorando, fazendo essa divisão pelos números primos até não dar nada. Então vamos lá. 1, aqui acabou, mas aqui não. Como não dá para dividir mais por 2, eu esqueço o 2 e vou dividir por 3. O 1, como já deu 1, capou a conta nessa parte, eu faço a repetição dele e faço 3 por 3, 1. Estava fatorando esses 2 e 6, dois números. Apareceu 2 1s no final, acabou a conta. Então, esse resultado é o que a gente chama de fatoração dos dois números. Como assim 2 e o 3? Eu vou pegar 2 vezes 3 e vou multiplicar, 6. Esse é o nosso MMC. De quem? Do 2 e do 6. Por que 2 vezes 3 dá 6 nesse processo? Porque esse processo aqui, nós estamos encontrando o menor múltiplo comum. Esse 2, eu estou vendo os múltiplos. Então, quando eu divido o 2 e o 6 por 2, eu estou tirando essa multiplicidade por 2. Quando eu divido por 3, eu tiro a multiplicidade do 3.
Quando dá 1, eu já tirei todas as multiplicidades. E é comum porque é tudo junto. Então, eu vou ter o menor deles. Ok? Esse, então, é o chamado MMC. O MMC, ele pode também ser mais de 2 números. Por exemplo, eu posso fazer o MMC de 12, 15 e 20. Qual o menor múltiplo comum entre eles? Eu vou fatorar eles juntos, o 12, o 15 e o 20. E começo pelo primeiro número primo, 2. 12 dividido por 2, 6. 15 dá para dividir para 2? Não, porque 15 não é par, ele é ímpar. Então o que eu faço? Eu vou repetir. Eu só divido aquilo que dá. 21 por 2 dá 10. Dos 3 números, ainda tem número par? Tem. Então eu ainda continuo dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. 15 não dá, repete. 10 dividido por 2, 5. Tem mais algum número par? Não. Então eu esqueço o número 2 e vou para o próximo número primo, que é o 3. Depois o 5 e assim por diante. Dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. Então essa parte eu finalizei. 15 dividido por 3 dá 5. O 5 não dá para dividir por 3, então repete. Tem mais algum número que dá para dividir por 3? Não, não tem. Então eu vou para o próximo, que é o 5. O 1 não dá, mas o 5 e o 5 dá para dividir por 5. Então repete o 1. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Achei os 3 uns, porque eu tinha 3 números sendo fatorados ao mesmo tempo, que a gente chama de MMC. E qual é o resultado? É só multiplicar esses elementos que a gente chamou de decomposição lá na fatoração quando era apenas um número. Aqui, esse resultado dá o que a gente chama de MMC. Vamos lá, então. Existem várias maneiras de multiplicar. Você pode multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2, 2, 3, 5. 2, 2, 3, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ou fazer assim, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. Então, o MMC de 12, 15 e 20 é 60. O menor múltiplo comum entre eles é 60. Ok?